Vamos lá, pessoal. Boa noite. Vamos começar mais um encontro remoto de contabilidade tributária. Estamos chegando ao fim. É o nosso último encontro com conteúdo ainda, né, com disciplina. Hoje nós vamos conseguir finalizar o nosso plano de ensino. Não sei quantos de vocês acompanham o plano de ensino que foi disponibilizado no portal, mas nós estamos seguindo assim conforme foi planejado. Então, nós já vimos Simples Nacional. Hoje nós vamos trabalhar com lucro presumido e lucro real. O lucro presumido e lucro real é para a gente ter pelo menos um apanhado geral de como que funciona, para a gente ter uma noção de como funciona o planejamento tributário. Porque, basicamente, o planejamento tributário, ele começa com você analisando a organização, você analisando receita, tributos, os principais produtos, né, que essa empresa comercializa, que essa empresa trabalha, para que você consiga traçar um planejamento tributário. O planejamento tributário, ele nada mais é do que você fazer uma análise dos seus impostos. Então, de grosso modo, é você fazer um planejamento, é você fazer uma projeção. Você pega todos os dados que você vai fazer, que você está estimando dessa organização, e imagina que essa empresa é do lucro presumido. Então, você vai fazer todo o planejamento. Você faz essa empresa no Simples Nacional e você faz essa empresa no lucro real. A que você pagar menos imposto, a que você tiver menos custos administrativos, é aquela que vai ser mais adequada para a sua organização. Então, basicamente, um planejamento tributário consiste nisso. Então, você não deve desprezar nenhuma das peculiaridades que nós vimos aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, de forma resumida, para a gente começar nosso encontro de hoje, esses regimes de tributação. Nós temos 4 regimes de tributação. Além desses 3, nós ainda temos o regime de tributação, o lucro arbitrado. Esse é um tipo de regime de tributação muito específico para empresas em que estão sofrendo algum tipo de sanção do Estado. Então, empresas que, de alguma forma, têm infringido alguma regra fiscal, alguma regra tributária, uma sanção através do regime tributário, regime arbitrado. Então, o Estado vai arbitrariamente, vai dizer de forma uma forma mais calculada, com métodos matemáticos, para meio que descobrir de forma arbitrária, uma vez que essa organização, que essa empresa infringiu normas, o Estado vai falar, eu acredito, é mais ou menos assim, né? O Estado vai falar, eu acredito que o seu lucro tenha sido de tanto, então você tem que dar isso de imposto de renda, isso de contribuição social sobre o lucro líquido. Então, o lucro arbitrário é mais ou menos assim. Mas o que mais importa para a gente são esses 3 regimes de tributação, que são os 3 comuns, né? O que vocês vão trabalhar no dia a dia, e basicamente vocês vão se especializar em um desses 3 e ter uma noção maior sobre os outros, né? Mas empresas do Simples Nacional, que via de regra, né, são empresas de pequeno porte. Lucro presumido seria uma empresa, digamos assim, de médio porte, né, com faturamento de até 78 milhões por ano, e empresas grandes, de grande porte, empresa de grande porte, acima de 78 milhões. Mas algo para a gente começar a estabelecer aqui. A gente vai ver que algumas empresas, obrigatoriamente, elas têm que estar no lucro real. Mas qualquer empresa, se a sua empresa fatura até 300 mil reais ou até 4 milhões e 800, por exemplo, até 4 milhões e 800, você pode optar pelo Simples Nacional, mas você pode optar pelo lucro presumido e você pode optar pelo lucro real, tá certo? Então, as empresas, elas têm liberdade para optar por um regime de tributação. O empecilho se você é uma empresa que fatura mais do que 4,8 milhões por ano, e mais uma vez, o que é faturamento? É venda. Tudo aquilo que você emitiu de nota fiscal é considerado, entra para o seu faturamento, tá bom? Então, vendeu, é faturamento. Então, se você vende até 4 milhões e 800 mil reais, ou você fatura mais do que isso, na verdade, né? Obrigatoriamente você está excluído do Simples Nacional. Mas ainda você pode optar pelo lucro real ou pelo lucro presumido, tá certo? Então, empresas que faturam até 4,8 milhões por ano, elas têm uma margem de escolha muito significativa, porque ela pode optar pelo Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. A gente viu algumas grandes diferenças, né? Principalmente
A gente viu muita coisa sobre o Simples Nacional e vimos também já algumas peculiaridades referente ao lucro presumido e ao lucro real, principalmente no que tange a PIS, COFINS e ICMS. Eu não sei se vocês se recordam, mas empresas optantes do lucro real, eu tenho a recuperabilidade de tributos. O que significa isso? Quando eu compro mercadorias, eu consigo transformar esse valor que eu estou pagando a título de ICMS, PIS e COFINS em tributos recuperáveis. Então, quando eu compro mercadoria, aquele valor que foi gasto com esses 3 tributos, eles se tornam créditos tributários. Quando eu vou para o lucro presumido, apenas o ICMS é recuperável. PIS e COFINS não são recuperáveis. E quando eu vou para o Simples Nacional, não existe recuperabilidade tributária nenhuma. Então, essa é uma das grandes desvantagens, né? É a principal desvantagem. E ainda mais aquilo que nós conversamos no finalzinho da aula passada sobre as desvantagens do Simples Nacional, é que a alíquota do ICMS, do PIS e da COFINS, dentro dos produtos do Simples Nacional, empresas optantes pelo Simples Nacional, é muito pequena. Então, para grandes empresas que trabalham com lucro real, empresas que compram produtos de empresas do Simples Nacional têm uma recuperabilidade pequena de tributos, né? Então, isso faz com que essa empresa do Simples Nacional acabe perdendo espaço, porque ela vai ficar menos atrativa para as demais organizações fazerem transações, né? Fazerem parcerias comerciais com essas empresas do Simples Nacional. Então, isso é um grande empecilho. Então, o que a gente pode estabelecer como as principais diferenças são essas, tá certo? Simples Nacional, eu não tenho recuperabilidade de imposto, de recuperabilidade tributária. Simples Nacional, uma grande vantagem, se brincar, a maior vantagem, uma das maiores vantagens do Simples Nacional deixa eu apagar aqui, é bom que a gente já vai fazendo uma revisão do que nós vimos semana passada, né? É a cobrança do CPP. O que é o CPP mesmo? Contribuição Previdenciária Patronal. Então, empresas optantes pelo Simples Nacional que não estão no anexo 4, nós vimos isso semana passada. Então, algumas empresas prestadoras de serviço, todas as empresas comerciais e todas as empresas industriais não precisam pagar o CPP, Contribuição Previdenciária Patronal, e INSS patronal, em cima da folha de pagamento. O CPP ele já está incluído entre um daqueles 8 impostos, 8 tributos que estão no Simples Nacional. Então, a incidência, a base de cálculo, na verdade, ela é em cima do faturamento e não da folha de pagamento. Então, isso é considerado uma grande vantagem do Simples Nacional, tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Muita informação nesse começo, mas tudo bem até aqui? Tranquilo, professor. Então, vamos lá. Então, olha só. Já vão começar a trazer complicadores do lucro presumido e do lucro real. A gente viu semana passada que em uma única guia eu consigo pagar todos os tributos do Simples Nacional. Uma única guia. Agora, empresas optantes pelo lucro presumido ou pelo lucro real vão trabalhar dessa forma. Você vai analisar o imposto de renda de pessoa jurídica, a gente vai aprender como é que funciona isso. Eu emito uma DARF, né, um documento de arrecadação de receitas federais. Contribuição social sobre o lucro líquido, eu emito uma DARF para COFINS, eu emito uma DARF para o PIS, eu emito um guia de previdência social para pagar o CPP, eu emito uma DARF para pagar o IPI e emito um DAR para pagar o ICMS ou ISS. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geralmente, 7 guias diferentes para eu fazer o pagamento. Então, já é um empecilho para as empresas optantes do lucro presumido ou do lucro real. A sua complexidade. Eu tenho que fazer, no mínimo, 7 cálculos e 7 emissões de documentos para fazer o pagamento. Consequentemente, eu tenho que ter uma estrutura um pouco maior. Então, contadores que trabalham com lucro presumido e lucro real, eles cobram mais para fazer esse tipo de procedimento. Por quê? Porque empresas optantes do Simples Nacional é muito fácil. Então, consequentemente, você vai pagar menos. Então, é algo que deve ser levado em consideração também. Então, no momento do planejamento tributário, é ver os gastos administrativos que a migração desses regimes tributários vai refletir para a organização.
porque a gente já começa com essa complexidade. Simples Nacional, pego a minha receita bruta, né, o faturamento, e vou lá aplicar a alíquota que a gente aprendeu na semana passada. A gente vai trabalhar com os anexos, aquelas parcelas de dedução. Então, eu consigo encontrar a alíquota, multipliquei pela receita, acabou. Emiti a guia e fiz o pagamento. Agora, quanto aos regimes de tributação, lucro presumido e lucro real, eu tenho que analisar individualmente. Então, eu tenho uma base de cálculo para o imposto de renda, eu tenho uma base de cálculo para contribuição social sobre o lucro líquido, eu tenho uma base de cálculo para COFINS e para o PIS, que vai ser diferente da base de cálculos para o ICMS. Então, tudo isso a gente já começou a ver. Quando a gente estava trabalhando ICMS, PIS e COFINS, a gente viu quais são os fatores que são excludentes, né, que são excluídos da base de cálculo do ICMS, do PIS e da COFINS. Então, tudo isso a gente tem que fazer o cálculo antes de emitir o documento de arrecadação, certo? Então, a primeira grande diferença já é essa, a simplicidade. Simples Nacional, uma única guia, 8 tributos. Lucro presumido e lucro real, eu tenho que analisar e emitir individualmente cada guia para fazer o pagamento, tá bom? Então, vamos continuar. Pronto, vamos começar a falar sobre lucro presumido. Pessoal, vocês já estudaram alguma coisa referente a lucro presumido? Conversem aí comigo, por favor. Não dá para entender, professor. Foi? Vocês já estudaram alguma coisa de lucro presumido? Não, ainda não. Eu tive em contabilidade societária. Contabilidade societária, legal, legal. Então, vamos lá. Então, só lembrando, o Thiago deve ter visto isso, contabilidade societária também. Primeiro, nós temos os tipos da empresa, que vocês fizeram esse trabalho. Depois, os tipos da empresa, né, que é empresa de pequeno porte, uma sociedade limitada, sociedade simples, um microempreendedor individual. Então, nós temos os tipos de empresa. Depois, nós temos o regime de tributação, tá certo? Regime de tributação são 3. Nós já vimos Simples Nacional e agora vamos ver lucro presumido e lucro real. Vocês já estudaram comigo aquele modelo de DRE, né, de demonstrativo do resultado do exercício. Aquele modelo que a gente sempre estuda, principalmente para empresas do lucro real. A gente vai ver daqui a pouco o porquê, tá certo? Mas vamos lá, o lucro presumido. Basicamente, qual que é a principal diferença, né, ou qual que é a principal característica do lucro presumido? Vamos lá, vamos começar a trabalhar com o lucro presumido. Os requisitos para aderir ao lucro presumido são apenas que se fature abaixo de 78 milhões anuais e que não se opere em ramos específicos. A gente vai ver daqui a pouco que cada ramo é esse. Então, se a sua empresa fatura até 78 milhões por ano, então você pode optar pelo lucro presumido. Então, se você fatura mais do que 78 milhões, não há dúvidas que você não pode ser optante pelo lucro presumido. Então, quanto menor o seu faturamento, maior vai ser a sua margem de escolha. Você pode optar pelo Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Mas vamos lá. Então, quem não pode optar pelo lucro presumido? Empresas que possuem um capital superior, né, um faturamento superior a 78 milhões de reais por ano. Quem tiver lucro, rendimento ou ganhos de capital oriundos do exterior, então empresas que têm uma parte societária do exterior, não podem optar pelo lucro presumido, automaticamente já são empresas que têm que optar pelo lucro real. Bancos comerciais, bancos de investimento e bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, cooperativas de crédito, todos esses segmentos, principalmente do sistema bancário financeiro, eles não podem optar pelo lucro presumido. Obrigatoriamente, eles já vão direto para o lucro real também, tá bom? Então, vamos lá. Se eu fosse explicar para vocês em apenas um slide o que é o lucro presumido, é esse aqui. Pensa comigo. A gente viu aquele passo a passo para nós chegarmos a DRE. Não sei se vocês se lembram, mas é mais ou menos assim, né? Receita, aí receita bruta, receita líquida, aí CMV, despesas e lucro antes do imposto de renda. Lucro antes do imposto de renda. Então, eu teria que fazer um passo a passo até chegar no lucro antes do imposto de renda, porque aí sim eu calcularia o imposto de renda mais a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, nós estudamos isso há alguns semestres já, né? Eu já estou com vocês há 2, 3 semestres, não me engano, 2 semestres. Então, nós já trabalhamos com bastante exaustão, né? Essa questão da DRE, demonstrativo de resultado do exercício.
No lucro presumido, ele é um pouquinho diferente apenas no que tange a cobrança do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Porque quando nós fazemos esse DRE que foi feito aqui, a base de cálculos da contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda vai ser o LAIR, o lucro antes do imposto de renda. Por isso que esse modelo é o modelo que é aplicado para empresas do lucro real. O lucro presumido, ele vai utilizar uma nova mecânica apenas para encontrar a base de cálculos, do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, tá certo? Então, o que eu estou querendo dizer? A DRE, ela continua igual. A diferença é a base de cálculos do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Para empresas optantes do lucro real, eu tenho que fazer toda a estrutura da DRE, tá certo? Para empresas do lucro presumido é diferente. E a gente vai ver como é que funciona agora. Então, eu tenho a minha receita bruta, eu pego a minha receita bruta de vendas. Peguei a minha receita bruta de vendas, eu tenho, de acordo com a legislação tributária, eu tenho como presumir o lucro que determinada empresa teve. Então, vai de 1,6% até 30%, se eu não me engano. Então, significa dizer que, para ficar mais simples a vida da organização, tá vendo tudo isso aqui? CMV, despesas, até chegar no LAIR, você vai presumir um lucro. Você vai presumir um lucro para a sua organização. Então, você tem a receita bruta. Em cima dessa receita bruta, você vai aplicar essa parcela que presume-se que vai ser o seu lucro, para então você ter a cobrança do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, é mais ou menos assim. Se a sua empresa, por exemplo, faturou R$150 mil no mês de janeiro, deixa eu abrir minha calculadora aqui. R$150 mil foi o faturamento, tá, gente? De venda. Aí, se a sua empresa, R$150 mil, se a sua empresa for um posto de gasolina, por exemplo, é 1,6% a parcela que vai compor a alíquota, a base de cálculos da contribuição social do lucro líquido e imposto de renda. Funcionar. Eu vou R$150 mil, eu vou presumir que apenas 1,6% da minha receita vai ser o lucro. Então, 150 mil vezes 1,6% vai dar R$2.400. Eu estou presumindo, estou só projetando que o lucro dessa empresa vai ser de R$2.400. Então, eu vou cobrar o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido em cima de R$2.500. Então, olha as etapas que nós pulamos. Eu pulei o CMV ou o CPV, eu pulei todas as minhas despesas administrativas, comerciais e financeiras, pulei outras receitas e fui direto para o LAIR. É como se isso aqui fosse o meu LAIR. Lucro antes do imposto de renda. A base de cálculos que eu vou ter para o imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, ela é calculada dessa forma. Então, eu tenho já previamente definido entre 1,6% e 30%, de acordo com o segmento da sua empresa, uma presunção, uma estimativa do seu lucro antes do imposto de renda. Não o fato é que isso aqui não é o lucro contábil que a organização está tendo, tá, gente? Isso aqui é só para compor a base de cálculos do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, tá certo? Então, eu estou pulando algumas etapas para chegar no que seria a espécie de lucro antes do imposto de renda apenas para o cálculo de imposto de renda e o CSLL, contribuição social, tá bom? Não significa que a minha empresa vai ter um lucro antes do imposto de renda de R$2.400. O que significa dizer é a base de cálculos do imposto de renda e da contribuição social é feita dessa forma. Então, eu vou fazer o cálculo do imposto de renda e da contribuição social dessa forma. Tudo bem? Se tiver ficado complexo, acredito que, à medida que a gente vai conversando, vai ficando um pouco mais simples para vocês entenderem, tá bom?
Então, olha só, a lei é gigantesca. Então, a gente tem diversos segmentos que vão variar entre 1,6% e 32%. Falei 30%, mas é 32%. Então, olha só, revenda de combustíveis e gás natural. O percentual de faturamento tributado vai ser 1,6%. Então, se essa empresa faturou 150 mil, só 2.400 vai ser a parcela tributada de imposto de renda e contribuição social, se a sua empresa for revenda de combustível e gás natural. Agora, se a sua empresa for transporte de cargas, atividades imobiliárias, industrialização para terceiros, demais atividades não específicas, não seja prestação de serviço, vai ser 8%. Transporte que não seja de cargas e serviços em geral, 16%. E prestação de serviço, em geral, 32%. Então, a minha esposa, por exemplo, minha esposa tem um escritório de advocacia. Cada contrato, se ela fosse optante do lucro presumido, tá certo? Ela é simples nacional. Mas se ela fosse optante do lucro presumido, cada contrato que ela fechar, 32% desse contrato automaticamente já vai ser tributado em imposto de renda e contribuição social, tá certo? Porque presume-se que a receita está aqui, até chegar aqui no meu LAIR, eu tenha 68% de deduções. Então, 68% de deduções significa dizer que o CSP, a contribuição, o custo do serviço prestado, mas todas as despesas administrativas, comerciais e financeiras do escritório da minha esposa vão comer, digamos assim, 68% da sua receita. Vai chegar aqui embaixo no LAIR e 32% da receita vai ser tributado em imposto de renda e contribuição social, tá certo? Então, eu tenho as faixas que vão estabelecer o percentual do faturamento tributado. Então, o imposto de renda e a contribuição social, ela não é calculado se a empresa teve lucro ou se teve prejuízo. O imposto de renda, ele é calculado em cima do faturamento. Se por algum motivo, lá na frente, você tiver encontrado prejuízo, ainda assim você vai fazer o pagamento de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Por quê? Porque a base de cálculos, vou repetir, porque a base de cálculo da contribuição social e do imposto de renda não é o lucro do exercício. A base de cálculo da contribuição social e do lucro e do imposto de renda através do lucro presumido vai ser o quê? O faturamento da empresa. Parte do faturamento da empresa vai compor a base de cálculo desses dois tributos. Tudo bem, pessoal? Tá dando para entender até agora? Tá complexo, professor. Complexo, né? Fica tranquilo. Pode falar. Então, nesse caso, igual que aconteceu a pandemia, fez todos os cálculos, né, no começo do ano, mas acabou não dando certo. Aí são refeitos ou continua usando os mesmos dados? Como assim? Não entendi. Eu faço a presunção dos cálculos, né, da minha receita, no caso, né, no começo do ano. Nesse caso que aconteceu a pandemia, eu tenho que refazer no final do imposto de renda? Não, porque esse valor que eu falei aqui para vocês, que é como se fosse uma estimativa de lucro, esses dados eles são divulgados, né, eles são estabelecidos por uma lei. Então, essa porcentagem que está aqui não é a gente que faz, a gente só cumpre algo que foi regulamentado por uma lei tributária. Foi isso que você perguntou? Não sei se eu estou te respondendo. Não, sim, foi nesse caminho, assim. Tá. É porque é mais ou menos assim que funciona. Deixa eu apagar aqui para eu utilizar. É mais ou menos assim que funciona. Você vai pegar o faturamento de janeiro, faturamento mesmo, já as vendas, janeiro, fevereiro e março. Aqui no dia 31 de março, você vai olhar para o faturamento dos últimos 3 meses e você vai fazer isso aqui que a gente está fazendo. Então, você vai olhar o faturamento do primeiro trimestre, você vai
estabelecer o segmento, né? Você vai olhar o segmento da sua empresa, se vai estar no 1,6%, 8%, 16% ou 32%. E aqui, depois do seu faturamento, que você vai multiplicar pelo percentual de faturamento tributado. E aí sim você vai identificar o valor que você tem que pagar de imposto de renda e de contribuição social. Era sim, isso? Não, sim, agora entendi. Entendeu? Não sei se eu vou complementar a sua resposta. Suponhamos que você tenha feito um planejamento tributário e nesse planejamento tributário você não poderia ser optante do Simples Nacional por ano, porque você estava prevendo vender muito mais. Aí veio a pandemia, você está vendendo muito menos. Você pode optar pelo Simples Nacional? Não, você não pode optar pelo Simples Nacional, porque tem aquela janela de você optar pelo Simples Nacional, que essa janela se encerra em janeiro. Então, se você fez um planejamento e você está vendendo muito menos do que você achava que você venderia, você vai continuar no lucro presumido. Você não vai poder voltar para o Simples Nacional, tá bom? Porque o Simples Nacional ele tem uma janela para você entrar e para você sair. Principalmente para você entrar, né? Sair você pode sair a qualquer momento, mas para você entrar tem que ser no começo do ano. Beleza? Tranquilo. Então vamos lá, vamos trabalhar com um exemplo. Primeiro eu vou falar disso aqui, depois a gente vai para o outro. Então, olha só. Então, a gente fez isso, né? Suponhamos que seja um escritório de advocacia, por exemplo. Então, esse escritório de advocacia, suponhamos que a receita do trimestre dele tenha sido de R$50 mil. R$50 mil do trimestre. Aí, você vai fazer o seguinte, receita bruta, R$50 mil. Receita bruta. Antes de você vir aqui e cobrar o ISS, por exemplo. Antes do ISS, você já vai fazer o cálculo do imposto de renda, da contribuição social que você deveria pagar. Então, vamos lá. R$50 mil foi o que a minha esposa faturou, por exemplo, no primeiro trimestre. Então, R$50 mil. Aí eu pego R$50 mil e vou multiplicar por 32%. Pronto. A parcela que vai compor a base de cálculo do imposto de renda da contribuição social sobre o lucro líquido vai ser de R$16 mil. Pronto. R$16 mil é a parcela que eu tenho, é a parcela que vai ser tributada, né? É como se eu fizesse uma estimativa e o lucro que a minha esposa tivesse nesse primeiro trimestre fosse de R$16 mil. Então, a incidência do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido vai ser em cima de quem, pessoal? Em cima de R$16 mil. Então, eu vou cobrar 15% de imposto de renda em cima de R$16 mil. Eu vou cobrar mais 9% em cima da contribuição social sobre o lucro líquido. Eu sempre coloco isso aqui errado. Contribuição social sobre o lucro líquido. Então, vai ser 9% em cima de quem? Em cima de 16 mil. Vai ser 15% em cima de quem? Em cima de 16 mil. Tá certo? Então, o que a gente está fazendo é o quê? Eu estou presumindo que o lucro que essa empresa vai ter é de 32% da sua receita. Então, eu estou presumindo que o escritório da minha esposa teve um lucro de R$16 mil no primeiro trimestre. Então, de acordo com essa previsão legal, tá certo? Porque foi uma lei que estabeleceu que, para empresas de prestação de serviço, 32% é destinado para o seu lucro. Então, de acordo com a legislação, a base de cálculos vai ser R$16 mil. Então, em cima de R$16 mil, eu vou ter imposto de renda e contribuição social. Tá certo? Deu para entender? Sim, professor. Tá. Então, a gente ainda tem esse adicional do IR. É a parcela que exceder o valor de R$20 mil mensais. Então, aquilo que exceder o valor de R$20 mil, eu ainda tenho um adicional de 10%. A gente vai aprender daqui a pouco como que a gente faz esse cálculo, tá certo? Então, qual que é a alíquota do imposto de renda, pessoal? 15%. Qual que é a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido? 9%. Além disso, eu vou ter um adicional de imposto de renda de 10% quando
exceder o valor de R$20 mil mensais. É o exemplo que eu trouxe agora para vocês. Então, olha só. Mais um exemplo. Vem comigo. Uma empresa prestadora de serviço de engenharia enquadrada no lucro presumido, prestação de serviço, 32% é a parcela tributada. Então, presume-se que 32% da sua receita vai compor o seu lucro. Então, presume-se que 32% vai compor a base de cálculos do imposto de renda da contribuição social. Então, vamos lá. Essa empresa em questão, teve um faturamento de 36 mil, 35 mil e 42 mil reais por mês, tá certo? Então, esse é o lucro, aliás, esse é o faturamento que essa empresa tem. Faturamento é o quê, gente? Só venda, tá certo? Ela prestou esse serviço, emitiu nota fiscal e recebeu ou não, ela pode ter tomado calote e ainda assim ela vai pagar imposto de renda e contribuição social até naqueles valores que ela deixou de receber, tá certo? Então, isso aqui é tudo que ela emitiu de nota fiscal nesses últimos 3 meses. Então, vamos fazer as contas? Então, 36 mil reais, mais 35, mais 42. Isso faz com que o meu faturamento no trimestre seja de 113 mil. Presume-se que 32% desse valor vai ser o lucro. Nós estamos falando de lucro presumido. Então, presume-se que 32% desse valor da receita dessa organização vai ser o lucro. Então, Professor, 32%... Pode falar. o lucro presumido ele é feito em trimestre ou Sim. mensalmente? Ok. Os dois, né? Você vai fazer a contabilização trimestralmente, tá certo? Você vai fazer trimestralmente, mas você vai analisar mês a mês. Mas você vai emitir a guia de 3 em 3 meses para você fazer o pagamento, tá bom? Ok, entendi. Então, vamos lá. 113 mil foi o faturamento trimestral dessa empresa. Então, 32% desse valor deu R$ 36.160. Esse é o valor que o Estado acha que essa empresa vai ter de lucro. Esse valor é o que a empresa vai ter de lucro? Não, não se sabe. Às vezes ela tem muito gasto. Às vezes ela vai ter até um prejuízo nesse trimestre. Mas ainda assim ela vai pagar imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Aí entra o planejamento. Tem empresas que, mesmo elas não sendo obrigadas a entrar no lucro presumido, no lucro real, elas optam pelo lucro real, porque o lucro real, como o próprio nome já disse, é lucro real. O imposto de renda e a contribuição social vai ser cobrado em cima de quê? Em cima do seu lucro real. Vou fazer todo aquele processo da minha DRE e aquilo que eu encontrar de lucro, esse vai ser o valor que eu vou pagar de imposto de renda e de contribuição social. Não vou fazer estimativa nenhuma, não vou fazer presunção nenhuma, esse vai ser o valor. No lucro presumido, existe uma estimativa de lucro. Essa estimativa pode ser maior, a realidade pode ser maior ou menor do que isso aqui. Se a estimativa for maior do que isso aqui, ótimo, você pagou menos imposto de renda e contribuição social. Agora, se você, no final das contas, encontrar um lucro de R$1.000, sinto muito, você se deu mal. Talvez seria melhor você optar pelo lucro real. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só. Então, fiz o cálculo, 32% em cima do meu faturamento trimestral deu 16.160. Agora, o que eu vou fazer? 9% em cima disso aqui, a título de contribuição social sobre o lucro líquido. A alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido sempre vai ser 9%, inclusive para empresas optantes do lucro real, tá certo? Então, de contribuição social, eu vou ter que pagar para o trimestre R$3.254,40. Agora, de imposto de renda, vai ser o mesmo valor, a base de cálculo é a mesma. Então, vai ser 36.160 vezes 15%. Então, eu vou encontrar R$5.420 vai ser a minha base de cálculos. Tá? Eu vou pagar isso aqui de imposto de renda, tá bom?
Então, esse valor, independente de eu ter lucro ou não, independente do valor do meu lucro, isso aqui vai ser o valor que eu vou ter que pagar de contribuição social sobre o lucro líquido, e esse aqui vai ser o valor que eu tenho que pagar de imposto de renda. Tá certo? Deu para entender? Eu sim, professor. Então, olha só, a gente viu que tanto no lucro presumido quanto no lucro real, a gente tem esse adicional do imposto de renda de 10%. Vem comigo. Pessoal, eu tenho uma presunção de lucro de 26.160. 36.160 dividido por 3, eu tive uma média de lucro de 12 mil reais. 12 mil reais está abaixo do valor que eu vou ter que pagar de imposto de renda para caso tenha esse adicional. Eu não sei se eu me fiz claro. Olha só, todas as vezes em que a presunção, né, a estimativa de lucro mensal for inferior a 20 mil reais, eu não tenho que pagar esse adicional de imposto de renda. Se for maior do que 20 mil reais, aí eu tenho o adicional do imposto de renda. Tudo bem? Por que que a Receita Federal faz isso, pessoal? A Receita Federal faz isso porque parte do pressuposto que a legislação tributária brasileira ela deva beneficiar empresas menores. Aquela questão do princípio da capacidade contributiva, né? Se você ganha muito, então você deve pagar mais tributo. Se você ganha menos, você deve pagar menos tributo. Então, se você fizer as contas, identificar que nessa empresa 20%, aliás, 20 mil reais, o seu lucro, a sua estimativa de lucro for inferior a 20 mil reais mensais, não precisa do adicional do imposto de renda. Agora, suponhamos o seguinte. Suponhamos que eu tenha feito os cálculos e eu tenha encontrado que a presunção de lucro tenha sido 70 mil reais, tá bom? Tenha sido 70 mil reais. Fiz lá os meus cálculos, vi lá que 32% do meu faturamento deu 70 mil reais. Então, 70 mil reais, deixa eu fazer os cálculos aqui, 70 mil reais vezes 25 vezes 15% de imposto de renda. Então, eu vou pagar R$ 10.500 de imposto de renda. Só que vem comigo, olha só. O trimestre, eu encontrei um lucro de 70 mil reais. Se eu for fazer uma média mensal, essa média mensal vai ser superior aos 60 mil reais trimestre, né? Vai ser superior a 20 mil reais por mês. Então, já que eu encontrei um lucro maior do que 20 mil reais por mês, eu ainda tenho o adicional do imposto de renda, do IR. E como que eu faço esse cálculo, pessoal? O limite é 60 mil, correto? Então, tudo aquilo que exceder 60 mil reais no meu trimestre, eu ainda tenho um adicional de 10%. Então, nesse caso específico de 70 mil reais, eu tive um valor excedente de 10 mil reais. Então, o valor que eu vou pagar a título de adicional do imposto de renda vai ser 10% em cima de 10 mil reais. Então, eu vou pagar mais R$ 1.000 de imposto de renda. Então, no final das contas, o imposto de renda que essa empresa, que teve uma estimativa de lucro de 70 mil reais, vai ser o quê, pessoal? 15% em cima de 70 mil reais, que vai dar R$ 10.500, o adicional do imposto de renda. Como que eu faço o adicional do imposto de renda? É aquilo que for excedente aos 20 mil reais mensais. O que excedeu aos 20 mil reais mensais? Excedeu apenas em 10 mil, porque 20 mil de janeiro, 20 mil de fevereiro e 20 mil de março. Então, o limite seria 60 mil reais pelo trimestre. O meu lucro foi de 70. Então, eu tive 10 mil reais a mais de lucro. Então, eu vou ter um adicional de imposto de renda em cima desse valor que excedeu o meu limite. Deu para entender, gente? Tudo bem? Alguém fala comigo?
Ok, professor. Para mim tá certo. Tá falhando, pessoal, para vocês? Um pouquinho, Desculpa, mas Thiago, fala de novo, por foi favor. pouca coisa. Foi pouca coisa, professor, que falhou. Não foi algo muito grande, não. Tá. Eu coloquei no 4G aqui, porque eu acho que a internet aqui não tá muito boa. Eu tô na casa dos meus pais, tá muito bom. Tá. Então, vamos lá. Vou repetir para caso tenha falhado para vocês, tá, gente? Uma empresa que a estimativa tenha sido de R$70 mil o seu lucro no trimestre. O máximo que eu posso ter de lucro para não pagar o adicional de imposto de renda é R$60 mil. Então, qualquer valor que extrapole R$60 mil no trimestre, né, ou R$20 mil no mês, qualquer valor que extrapole isso aí, eu vou pagar um adicional de imposto de renda. Então, nesse caso específico, o meu lucro foi de R$70 mil. Consequentemente, extrapolei em R$10 mil o imposto de renda. Consequentemente, agora eu vou fazer o quê? Em cima desses R$10 mil, em cima do excedente em virtude, devido ao meu limite, eu vou pagar esse adicional de imposto de renda. Então, R$10 mil foi o valor que ultrapassou o teto. Eu vou pagar 10% em cima desses R$10 mil. Então, o imposto de renda que eu vou pagar dessa empresa fictícia, né, desses dados que eu acabei de apresentar para vocês, vai ser R$10.500 em cima desses 70 mil, 15% em cima desses 70 mil, mais o adicional do imposto de renda, que vai ser 10% sobre apenas o valor que exceder o limite de R$20 mil mensais. Tá certo? Então, é assim que a gente faz o cálculo apenas para imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Beleza? Eu ainda deixei bem claro aqui, gente, que eu ainda tenho outros impostos a recolher. Eu ainda tenho o PIS, eu ainda tenho a COFINS, eu ainda tenho o ISS. Se for uma empresa que tenha funcionários, eu ainda tenho a contribuição previdenciária patronal, que vai ser 20% em cima da folha de pagamento, tá bom? Então, eu tenho uma série de outros tributos. Quando a gente fala sobre o regime de tributação, basicamente é para compor o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, tá certo? O único regime que eu consigo escapar de todos esses tributos é apenas o Simples Nacional, que eu consigo em uma única guia. Mas se minha empresa for optante do lucro presumido, eu vou fazer uma estimativa de lucro para eu fazer o recolhimento do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido. Depois eu vou analisar o PIS de 0,65%, depois eu analiso a COFINS de 3%, o ISS, lembrando que o ISS ele vai variar conforme a prestação de serviço, tá, gente? Então, o ISS é um imposto municipal. Então, você tem que entrar no site da Secretaria de Economia do GDF, olhar a legislação sobre ISS e ver o serviço específico, a alíquota desse serviço específico, tá certo? Para você conseguir calcular o ISS. Contribuição previdenciária patronal, você vai entrar na folha de pagamento da empresa e, em cima da folha de pagamento, 20% de contribuição previdenciária patronal, tá bom? Coisa que eu não teria se a empresa fosse optante pelo Simples Nacional. Tudo bem, gente? Como é que tá por aí? Tá dando para entender? Comigo tudo ok, professor. Tá sim, professor. Tudo bem? Tranquilo. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Tá falhando, tá tranquilo para vocês? Tá normal aqui para mim. Alô? Eu Oi, não tô ouvindo professor. vocês. Tá normal aqui para mim. Alguém fala comigo, por favor, pessoal. Oi, professor. Tá normal aqui para mim. Eu não tô Tá me conseguindo ouvir ouvindo? ninguém. Ele tá falando comigo no bate-papo. Pois é, eu não tô ouvindo vocês. Vocês estão se ouvindo? Que eu não tô conseguindo ouvir nada.
Pois é, eu não consigo ouvir vocês, gente. Tiago, tá me ouvindo? Eu tô ouvindo, Carlos. Deixa eu Tá ver me o que o escutando? Carlos falou. Ou sim, tá normal. Pois é, Então. estranho. Mas vocês estão conseguindo me ouvir, né? Sim, normalmente. Pois é, que estranho isso. Não consigo. Ai, Deus. Você está conseguindo me ver agora, Thiago? Isso nunca aconteceu. Só os slides. Deixa eu colocar de novo o Wi-Fi para ver se melhora alguma coisa. Você consegue me ver agora? Ou só está me ouvindo? Só ouvindo, professor. A imagem de ver tá preta. Alguém fala comigo agora, por favor, ver se voltou o áudio. Professor, Tá normal aqui. pra mim também. Agora voltou sua imagem. Não, tô te ouvindo, Carlos. Eu só vejo que você tá falando porque o Zoom tá me mostrando. Eu acho que eu não tenho nenhum outro fone de ouvido aqui. Deixa eu ver se eu tenho outro fone de ouvido aqui para ficar melhor. Não tem. Mas vocês estão me ouvindo, gente? Vocês conseguem me ouvir? Dá um joinha aí para mim. Tá. Então eu vou fazer o seguinte, já que vocês conseguem me ouvir, eu não consigo ouvir vocês. Infelizmente, eu não estou conseguindo ouvir ninguém. Mas como vocês estão me ouvindo, eu acho que a gente pode prosseguir. Qualquer coisa, falem comigo no bate-papo, tá bom? Eu vou deixar o bate-papo aberto aqui. E qualquer coisa, vocês falem comigo pelo bate-papo. Pode ser? Só para a gente prosseguir. Então vamos lá. Então vamos continuar. Então, o que vai consistir, pessoal, no planejamento tributário? Primeira coisa, você vai fazer uma simulação. O planejamento tributário de toda empresa, ele parte de uma simulação. Você vai analisar essa empresa se ela fosse optante pelo Simples Nacional, se ela fosse optante pelo lucro presumido e se ela fosse optante pelo lucro real. As principais diferenças entre os três regimes de tributação. Lucro Simples Nacional. Algumas empresas não pagam contribuição previdenciária patronal. Também, todas as empresas do Simples Nacional não têm crédito tributário. Isso é importantíssimo, porque na hora que você for recolher os tributos, talvez seja mais interessante você não ser optante do Simples Nacional e ir para o lucro presumido. Por quê? Por conta da recuperabilidade de tributos. Se você for optante pelo lucro presumido, você vai ter toda aquela carga tributária, toda aquela carga administrativa maior, né? Porque você vai ter que emitir guia por guia para você fazer o recolhimento. Adicionado a isso, você ainda precisa arcar com contribuição previdenciária patronal. 20% sobre a folha de pagamento é muita coisa. É um valor significativo. Significativo. Então, a primeira dica que eu dou a vocês, comecem pelo CPP, comecem pela contribuição previdenciária patronal. Às vezes, se for uma empresa, de duas uma, né? Se for uma empresa que não tem funcionário nenhum, pensa direitinho se vale a pena essa empresa ser Simples Nacional. Principalmente pela questão da recuperabilidade dos tributos, tá bom? Porque se for uma empresa comercial, por exemplo, que compra e vende mercadorias, às vezes você está perdendo porque você não tem a recuperabilidade tributária. E um fator que tem um ônus gigantesco para todas as organizações é justamente o INSS patronal.
em cima da folha de pagamento. Então, se você não tem essa necessidade, né, se você não tem folha de pagamento, reflita direitinho se vale a pena você ser optante do Simples Nacional, tá certo? Agora tudo é analisado. A gente viu semana passada que prestadores de serviço se encaixam no anexo 3, 4 e 5 do Simples Nacional. O anexo 4 é aquele que não tem, o CPP é cobrado por fora. Então, se você for uma empresa optante pelo Simples Nacional, que está no anexo 4 e você faz a comercialização de alguns produtos, por exemplo, você pode estar sendo prejudicada porque você não está tendo recuperabilidade de ICMS, por exemplo. Porque, de cara, a gente já descobre que os mesmos 20% de contribuição previdenciária patronal, você também já teria se você fosse pelo lucro presumido. Então, de cara, a gente já consegue enxergar essa vertente, né? Essa diferença entre os dois. Então, por isso que tudo é analisado na ponta do lápis, sabe? Tudo no Excel, tudo nos programas de planejamento tributário, tudo no software de planejamento tributário. Hoje vocês conseguem adquirir uma planilha, se vocês não têm assim, conhecimento técnico suficiente para vocês montarem essa planilha, você consegue adquirir essa planilha na internet, ela pronta já. 100, 150, 200 reais você consegue adquirir uma planilha de planejamento tributário, que basicamente vai colocar todas essas vertentes. Você quer ver outro detalhe que a gente viu quando nós estávamos estudando PIS e COFINS? Tem produtos que eles são considerados monofásicos a título de PIS e COFINS. Então, você não vai ter crédito tributário em cima desses dois. Então, tudo isso deve ser levado em consideração na hora de você estabelecer qual o melhor regime de tributação para a sua organização, tá certo? Então, não existe regime de tributação perfeito. O que você deve fazer é, o mais adequado para a sua organização é o lucro presumido, o lucro real ou o Simples Nacional, tá bom? Então, vamos prosseguir, gente. Então, lucro presumido é aquele que a gente faz uma estimativa. Valeu, Thiago, obrigado. O lucro presumido é aquele que a gente faz uma estimativa de quanto vai ser o meu lucro. Agora, o lucro real, não. O lucro real, o que eu vou pagar de imposto de renda e o que eu vou pagar de contribuição social vai ser em cima do lucro real da minha organização, vai ser em cima do lucro da empresa, tá bom? Mas eu tenho empresas que obrigatoriamente serão incluídas no lucro real. E quais são essas empresas? Empresa que tem uma receita bruta, né? Uma receita total de 78 milhões no último ano. Bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, Caixa Econômica, Cooperativa de Crédito, essas empresas do segmento financeiro, todas elas devem ser. Ela não tem margem de escolha, né? Então, quem não deve, não é nem quem deve optar, é quem deve ser, quem é obrigatório ser lucro real. Bancos, cooperativas de crédito, empresas que tiveram um faturamento no ano anterior acima de 78 milhões, quem tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capitais vindo do exterior e que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais relativos à isenção ou redução de imposto. Escrevi um exemplo? Empresas que trabalham com educação, que não possuem fins lucrativos. Essas empresas, elas possuem isenção tributária, elas possuem imunidade tributária. Essas empresas, elas obrigatoriamente, elas vão se encaixar onde? No lucro real. Mesmo que elas tenham imunidade tributária, mas elas vão ter que ser o lucro real. Por quê? Porque a gente não vai chegar a trabalhar nisso, porque não é o objetivo da contabilidade tributária falar sobre isso. Mas a obrigação acessória, as obrigações acessórias, que são aquelas, são os livros fiscais e todas aquelas questões acessórias, né? No lucro real é um pouco mais complexo. Então, eu tenho mais livros, eu tenho mais burocracia, digamos assim. Então, para que o Estado tenha um controle maior, já que eu estou te dando imunidade tributária, então eu quero te fiscalizar melhor. Então, a premissa é essa. Empresa que tem benefício fiscal, consequentemente, obrigatoriamente, ela deve ser lucro real. Tá bom? Então, vamos prosseguir. Isso aqui não é novidade para vocês. A gente já trabalhou, eu trabalhei isso aqui com vocês, então eu tenho certeza que vocês já viram isso em algum momento. Isso aqui é a nossa DRE, demonstrativo de resultado do exercício. Então, a gente viu que no lucro presumido, eu vou da receita bruta
eu faço uma estimativa e vou direto para fazer o cálculo, né, do imposto de renda da contribuição social sobre o lucro líquido. No lucro real é diferente. No lucro real, eu vou fazer a DRE etapa por etapa até chegar no lucro do exercício. Então, vamos lá. Receita bruta, eu vou ter as deduções da receita bruta. Quais são essas deduções? Vocês lembram? Devolução sobre vendas, mas principalmente, quais são as principais deduções sobre a receita bruta? Os impostos, né, os tributos sobre o consumo. ICMS, PIS, COFINS. Se a empresa for uma prestação de serviço, vai ter o ISS. Se for uma empresa industrial, vai ter o IPI. Então, todos esses tributos sobre o consumo vão deduzir a minha receita bruta para a minha receita líquida. Eu vou ter depois o CMV, o CSP, ficou horrível aqui, deixa eu escrever de novo. CSP e o CPV, que nós já trabalhamos também. Então, minha receita líquida, eu tiro o meu CMV, venho para o lucro bruto, que seria o antigo lucro operacional, né? Tive o lucro bruto, eu vou ter receitas e despesas operacionais. Então, todas as minhas despesas operacionais vão entrar aqui. Tem o resultado operacional. Depois eu vou adicionar outras receitas. Como se fosse, o que seriam essas outras receitas, Igor? É um aluguel, é uma receita de uma propaganda, por exemplo, de um espaço que você cedeu para fazer propaganda na sua empresa. É uma receita de um investimento, né? Um retorno de investimento. Tudo isso vai entrar aqui na sua DRE. Continuando. Outras despesas, você está pagando juros, por exemplo, de um financiamento, vai entrar aqui em despesas financeiras, então você vai colocar aqui na sua DRE. Você pagou uma multa de trânsito, por exemplo, vai entrar aqui em despesas não operacionais. Depreciação acumulada, entra aqui em outras despesas. Então, tudo isso você vai jogar no seu DRE. Então, lembrando, o que é a DRE mesmo? É um confronto entre receitas e despesas. Então, você fechou o resultado antes da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, você conseguiu encontrar o seu lucro, o que seria o nosso LAI, né, o lucro antes do imposto de renda. Você vai fazer uma estimativa para você fazer o recolhimento da contribuição social sobre o seu lucro líquido. Fez isso, vou para o resultado antes do imposto de renda. Faço a provisão do imposto de renda e aí sim eu tenho lucro ou prejuízo do exercício. Então, eu tenho que chegar até aqui embaixo para ver efetivamente o valor que eu tenho a recolher de imposto de renda e de contribuição social sobre o lucro líquido. Essa é a diferença entre lucro presumido e lucro real. Essa é a diferença. No lucro presumido, eu já faço uma presunção que tudo isso aqui, todo esse caminho, aproximadamente, por exemplo, aquele exemplo que a gente trabalhou, 68% da minha receita vai ficar nesse caminho. Só vai chegar aqui, ó, no resultado antes do imposto da contribuição social sobre o lucro líquido, apenas 32% da minha receita bruta. A estimativa que o Estado fez foi essa. Então é em cima disso aí que você vai pagar. Se você tiver um lucro inferior a isso aí, você está tomando tinta. Você está saindo perdendo nessa brincadeira. E é por isso que o planejamento tributário ele acontece. Tá bom? Então, resultado antes do imposto de renda, provisão por imposto de renda e o lucro ou prejuízo do exercício, tá certo? Só que tem alguns detalhes, que é o que a gente vai ver agora. Olha só, trouxe um exemplo para a gente fazer aqui, vamos lá. Suponhamos que a receita bruta da empresa tenha sido no trimestre, tá, pessoal? O imposto de renda, através do o lucro real, você pode fazer ele anual. Mas mesmo ele sendo anual, você tem que fazer provisões e fazer o pagamento mês a mês. Então, você não vai pagar o imposto de renda apenas no final do ano seguinte, tá bom? Você vai fazer o pagamento do imposto de renda ou trimestralmente ou mês a mês você vai fazer uma estimativa, tá certo? Então, vamos lá. Suponhamos que nesse trimestre a receita da empresa tenha sido R$1.200.000. Deduções da receita, o que seria isso mesmo? Os nossos impostos, né? Os tributos sobre o consumo. Então, vai ter aqui ICMS, PIS e COFINS, por exemplo. Minha receita líquida foi de R$900.000. CMV, eu já sei que é uma empresa comercial. Como que eu sei disso? Porque eu tenho
da mercadoria vendida. Quem trabalha com CMV é uma empresa mercantil. O meu lucro bruto vai ser R$400 mil. Aí eu vou para minhas receitas e despesas operacionais. O que poderia ser uma receita operacional, por exemplo, pessoal? Um aluguel, poderia ser uma receita... que mais? Um outro exemplo de receita operacional poderia ser, além de um aluguel, pode ser uma receita comercial, por exemplo, que você está cedendo o seu espaço para alguém comercializar, você deixou um stand, sei lá, você tem essa empresa é um mercadinho e tem um stand de determinada empresa lá dentro. Para isso, você cobra um valor para ceder o local. Tudo isso vai entrar aqui em outras receitas operacionais. Aí, despesas operacionais, salário, energia, IPTU, IPVA, todas as outras despesas praticamente vão entrar aqui em despesas operacionais. Aí eu tenho resultado operacional. Lembrando que tudo que está aqui entre parênteses em vermelho é tudo aquilo que você vai extrair do seu valor, tá, pessoal? É tudo que está em negativo. Outras receitas, R$1.000. Outras despesas, R$7.000. Eu encontrei um resultado antes da contribuição social de R$183 mil. Isso aqui é o lucro real, o lucro contábil real, tá certo? Então, encontrei R$183 mil. Agora que vem o detalhe que eu tinha para falar com vocês. No lucro real, eu tenho alguns fatores que eu vou adicionar para a cobrança da contribuição social sobre o lucro líquido e vou fazer algumas exclusões. Por exemplo, olha só, existe um negócio que se chama provisão para crédito de liquidação duvidosa. A gente trabalhou isso já. Não, na verdade, eu não sei se nós trabalhamos isso. Eu não acho que eu não dei contabilidade básica para vocês. Mas, enfim, o que é essa provisão de crédito de liquidação duvidosa? Essa provisão de crédito de liquidação duvidosa é uma estimativa de calote. É uma provisão que você faz de valores que você acha que vai deixar de receber. Então, você faz essa provisão de crédito de liquidação duvidosa. Daí, essa provisão, ela entra como despesa também. Então, aqui, ó, eu tenho, dentro dessa minha despesa operacional, por exemplo, cadê? Despesa operacional, eu posso ter uma despesa com provisão de liquidação de crédito, provisão de crédito de liquidação duvidosa. Eu posso ter uma despesa que ela, em tese, não existe. Então, ela foi utilizada porque ela entrou na minha DRE, né? Porque é uma conta de resultado, então ela entrou na minha DRE. Mas, no momento em que eu for fazer o cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, esse valor que eu coloquei aqui na minha despesa operacional, ele vai ter que voltar. Então, suponhamos que eu tivesse R$1.000 aqui de despesa a título de provisão de crédito de liquidação duvidosa, esses R$1.000 que entraram aqui para diminuir o valor do meu lucro, eles vão voltar. Você quer ver outro exemplo que é extremamente questionado? Multa de trânsito. Multa de trânsito. A organização teve uma despesa a título de multa de trânsito. Está lá, despesa com multa de trânsito. Entrou dentro desses R$128 mil aqui. Só que, no momento em que você fizer a base de cálculos, no momento em que você fizer a base de cálculos da contribuição social sobre o lucro líquido, esse valor que você pagou a título de multa de trânsito vai voltar para a sua vida. Por quê? Olha o que o governo está falando, amigão. Sabe essa despesa que você teve com multa de trânsito? Eu não vou deixar você deduzir isso da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. Não vou deixar. Então, você pagou, você lançou lá como despesa operacional, despesa com multa de trânsito. O valor que você lançou agora vai voltar, porque eu quero cobrar imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido em cima disso aí. Tá dando para entender? Então, existem valores que eu vou adicionar para compor a base de cálculo, tá certo? Então, isso aqui, pessoal, é só para compor a base de cálculo. Não significa que esse valor vai retornar. Ele vai retornar apenas para quê? Apenas para fazer com que o seu imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido ficasse um pouquinho maior, tá certo? Então, é para isso que essas adições, essas exclusões, elas existem. Existe um número gigantesco de adições e exclusões. Então, por isso que, geralmente, profissionais de contabilidade, eles se especializam em lucro real.
dificilmente você vai ter um contador que sabe trabalhar com Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Isso é exceção da exceção, porque você precisa conhecer todas as peculiaridades do ramo que você está trabalhando. Não adianta você achar que você vai conseguir trabalhar com os 3 regimes de tributação, você não vai conseguir trabalhar com esses 3 regimes. Você vai fazer besteira, tá bom? Você vai fazer besteira. Então é por isso que a maioria dos escritórios, a maioria dos profissionais, eles se especializam em um regime de tributação. Por quê? Porque você vai abraçar o lucro real, você vai saber todas as peculiaridades, você vai saber quais são os produtos monofásicos do PIS e COFINS, você vai saber quais são as adições, quais são as exclusões, o que você pode tirar da base de cálculos do ICMS, o que você pode tirar da base de cálculos da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, por isso que você precisa se especializar em lucro real, ou você vai se especializar em lucro presumido, tá certo? Isso faz parte de você ser um bom profissional. Então, voltando aqui, eu tenho alguns fatores que eu vou adicionar à base de cálculos da contribuição social sobre o lucro líquido e tem o valor que eu vou excluir da base de cálculo. Você quer ver algo que eu posso excluir da base de cálculos? Suponhamos que eu tenha tido R$5.000 de prejuízo do ano anterior da minha DRE. Apresentei um prejuízo de R$5.000. Eu posso fazer uma compensação de prejuízo, uma compensação do prejuízo. O que eu estou mostrando para a Receita Federal? Eu falei, amigão, esse ano eu tive um lucro de 183 mil antes da contribuição social, beleza? Mas olha o detalhe, olha o detalhe. Ano passado eu tive um prejuízo de R$5.000, tá bom? Vocês estão vendo aí que eu tive um prejuízo de R$5.000. Então, o que eu vou fazer com esse lucro? Parte desse lucro eu vou compensar o prejuízo que eu tive. Então, prejuízos do ano anterior, da minha DRE, meu último demonstrativo de resultado do exercício, eu vou poder excluir da base de cálculos da contribuição social sobre o lucro líquido. Apenas para a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. Tá certo? Então, o que eu estou tentando explicar para vocês? Esse valor do prejuízo, essa multa de trânsito, essa provisão de crédito de liquidação duvidosa, ela não vai ter impacto aqui, ó, no lucro ou prejuízo do exercício. Onde que ela vai ter impacto? Apenas na contribuição social sobre o lucro líquido e no imposto de renda. Então, no momento em que você apresentar o imposto de renda e a contribuição social, aí sim você vai ter que saber todos os fatores que vão ser excludentes ou que você vai adicionar para a base de cálculo. Mas esses valores, eles não vão voltar. Por exemplo, a legislação diz o seguinte: você pode utilizar até 30% do prejuízo do ano anterior a título de compensação de lucro, a título de compensação de prejuízo, aliás. Então, se você teve um prejuízo de R$5.000, qual vai ser o valor que você vai poder excluir da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido? Apenas 30% disso aqui. Ou seja, você vai poder colocar apenas R$1.500. Então, seria mais ou menos assim: eu tive um resultado antes da contribuição social sobre o lucro líquido de 183 mil. Só que eu tive um prejuízo de R$5.000. A Receita Federal me deixa tirar da base de cálculo, tanto da contribuição social quanto do imposto de renda, 30% desse valor. Então, eu vou pegar aqui menos R$1.500. Então, eu vou colocar aqui exclusão, R$1.500. Então, a base de cálculos da contribuição social sobre o lucro líquido vai ser 183 mil menos 1.500. Vai ser R$181.500. Tá certo? Então, existem valores que eu vou adicionar apenas na base de cálculo da contribuição social ou vou adicionar na base de cálculos do imposto de renda. Tá certo? É algo complexo, eu realmente entendo que é complexo, mas a gente precisa passar por isso para que vocês tenham um apanhado geral de como as coisas funcionam para a gente trabalhar com planejamento tributário. Beleza? Valeu, Thiago. Então, nós temos os fatores que podem ser adicionados e temos os valores que podem ser excluídos. Nesse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, a gente não tem nenhum desses fatores. Eu não tenho nenhum excludente e nenhum valor que vou adicionar. Então, como aqui é zero e aqui é zero, seria interessante se eu tivesse muito valor para excluir, né? Porque ia fazer com que a base de cálculo fosse menor, consequentemente eu ia pagar menos imposto. Então, olha só,
eu tive um lucro, aliás, a base de cálculos do contribuição social sobre o lucro líquido foi de R$183 mil. Então, R$183 mil vezes 9%, que é a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido, 16.470. Agora eu vou para a base de cálculo do imposto de renda. Notem que a base de cálculo do imposto de renda, ela vai ser a mesma da contribuição social sobre o lucro líquido. Porque eu não posso, eu não sei se vocês se recordam, como a gente viu isso nas 3 aulas atrás. Quando eu fizer o cálculo, por exemplo, do PIS e da COFINS, eu tenho que tirar o valor de ICMS para depois calcular PIS e COFINS. Aqui é diferente. O mesmo valor que eu lanço para a contribuição social vai ser o mesmo valor que eu vou lançar a título de imposto de renda. Então, eu tenho R$183 mil. Então, R$183 mil vezes 15%, eu vou ter R$27.450. Tá certo? Eu vou aqui para a parte de baixo, porque eu quero trabalhar com você especificamente isso aqui. Então, olha só. Imposto de renda do meu lucro, 15%. Então, vai dar 27.450. Mas eu ainda tenho um adicional de imposto de renda. Vocês lembram disso? Adicional do IR. O que é o adicional do IR? O que o adicional do IR vai falar para a gente? Todas as vezes em que você tiver um lucro superior a R$20 mil mensais, esse valor que for superior a R$20 mil mensais, eu vou fazer o quê? Vou tributar em 10% a mais. Então, é isso que o imposto de renda está me dizendo. Então, vem comigo. Olha só. Como que eu faço o cálculo do adicional do imposto de renda? Eu vou pegar R$183 mil e vou diminuir em R$60 mil. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero saber apenas o que está excedendo o teto de R$60 mil. E o que excedeu o teto foi R$123 mil. Então, aqui está errado, tá? Então, olha só, R$183 mil menos R$60 mil, eu vou ter uma base de cálculos para o adicional do imposto de renda de R$123 mil. Então, 10% em cima de R$123 mil, deixa eu corrigir junto com vocês, vai dar R$12 mil, R$12.300. Tá certo? Então, o adicional do imposto de renda vai ser em cima do valor que excedeu o teto. E qual é o teto? R$60 mil por trimestre, R$20 mil por mês. Então, tudo aquilo que exceder R$20 mil por mês vai ter um adicional de 10% de imposto de renda. Então, olha só, eu vou cobrar 15% em cima do valor integral, em cima dos 183 mil, e ainda eu vou cobrar mais 10% em tudo o que exceder R$20 mil por mês. O que excedeu em R$20 mil por mês? 123 mil. Então, é apenas em cima desse valor de 123 mil que eu vou aplicar 10% a mais de imposto de renda. Consequentemente, R$12.300. Então, se aqui está errado, aqui também vai estar, né? Então, vai ser 127.780. Tudo bem, gente? Deu para entender isso? Conversem comigo para não me sentir sozinho. Deu para entender? Alguma dúvida, pessoal? Então, tá bom. Qualquer dúvida que vocês tenham, assim como eu falei na semana passada, é um assunto que pode despertar uma curiosidade maior à medida que vocês forem lendo algumas coisas na internet e tudo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me manda mensagem. Vamos, a gente vai conversando no WhatsApp. Vou falar, Carlos, a gente vai conversando pelo WhatsApp, então fiquem à vontade, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, Igor, eu li tal coisa, como é que funciona, me manda mensagem que a gente vai conversando, tá bom? Infelizmente, nosso último encontro, eu não sei o que aconteceu, eu não estou conseguindo ouvir vocês. Então, isso prejudicou um pouquinho, prejudicou ainda mais, né, o nosso último encontro. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, pessoal, por favor, entre em contato comigo, tá certo? Carlos pediu para a gente falar sobre a prova. A prova será semana que vem.
vai começar na segunda-feira, né? Na verdade, a semana de prova da Escola de Negócios começa na quarta. Então, contabilidade tributária, a prova vai ser aplicada na segunda-feira. Vai ser no mesmo modelo do que a gente trabalhou na primeira unidade, tá bom? Então, vão ser duplas que vocês vão trabalhar. Então, a gente vai trabalhar com duplas. A gente vai trabalhar com duplas, acho que duplas e trios. Vamos fazer duplas e trios. Eu vou fazer um estudo de caso em que a gente vai trabalhar basicamente com esses 3 regimes de tributação, tá bom? Então, no decorrer da semana a gente vai conversando, eu vou passar outras diretrizes no grupo de vocês, a gente vai conversando, eu vou falar como que vai acontecer. Mas é basicamente isso, vai ser um estudo de caso, 5 pontos, os outros 5 pontos foram de lista de exercício e as atividades que nós tivemos, e a presença de vocês, tá certo? Então, 5 pontos da estudo de caso, 5 pontos das listas de exercício. O estudo de caso vai ser no mesmo modelo que a gente fez na primeira unidade. Eu vou passar o estudo de caso para vocês à noite, vocês vão ter 24 horas para me entregar, eu vou fazer a devolutiva para vocês da mesma forma, tá bom? Então, mais para frente a gente vai estabelecer as duplas, os trios, integrantes dos grupos, e a gente vai conversando, tá certo? Mas vai funcionar da mesma forma que a gente fez na primeira unidade. Mais alguma dúvida, gente? Tá. Então, tá bom. Qualquer dúvida que vocês tenham, mais uma vez, estou à disposição de vocês. Vocês têm o meu contato no WhatsApp, pode mandar mensagem que a gente vai conversar. Então, queria agradecer vocês imensamente pelo semestre que nós tivemos. Semana que vem a gente vai estar junto ainda, mas queria agradecer pelas aulas, pela chance, né, de aprender junto com vocês. Para mim foi uma novidade tanto quanto foi para vocês. Isso de dar aula para um celular não foi fácil, mas é uma novidade, né? Então, eu acredito que a gente conseguiu construir um bom caminho até aqui. Eu realmente acho que a gente fez um bom trabalho, não é da boca para fora. Eu acho que as aulas renderam bem, apesar da frequência não ter sido assim como eu gostaria que fosse, né? A participação de vocês poderia ter sido um pouco maior. Eu acredito que a gente conseguiu cumprir um bom trabalho. Então, eu queria agradecer vocês pelo semestre que nós tivemos. Hoje foi a nossa última aula com conteúdo, com disciplina. Semana que vem é avaliação. E aí, se Deus quiser, férias para vocês e férias para mim também. Então, agradecer vocês. Se cuidem, cuidem da família de vocês. Então, tenha as precauções necessárias, cuidem de vocês, cuidem da sua família, para que a gente consiga passar por esse momento difícil sem maiores problemas, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Vocês tenham uma excelente semana. Qualquer coisa, estou à disposição, tá certo? Um abraço, gente. Fiquem com Deus.